Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sucesso. Na cabeça Nós ouve mesmo. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, o Pânico recebe como Robert a Samantha. É isso, Samantha? Samantha Kelly Gonçalves Pimentel. É estudante dançarina. Sim. Você dança o quê? Danço tudo. Você pediu... Mas dançarina profissional ou dançarina de... Dançarina de que eu tô... Vou cursar, vou pra Austrália, vou fazer curso e vou voltar dançando tudo. Calma lá. Você tomou alguma Na Austrália? Você tá no Brasil. Não, eu tomei ontem. Hoje pode Mas fazer de o boa. bafômetro, que eu já me dirigindo, achei que eu era o Hamilton, mas tudo bem. Boa. Você é bem louca, né? Mas mulheres Um que fazem pouquinho, coreografia no Instagram é muito constrangedor. Não é. Não façam. Insta não. Ah, Insta tá. eu não faço. Deu onda, daí você fala, putz. Não, eu faço lá, gente, né? Eu dar uma causada. Quem é a outra ali? A sua amiga? Mulheres de Anitta, boné também. partiu, Uma outra. Anitta. Fala, Anitta, o que você quer? Esse estilinho A bossa nova. barreta. Chance, né? A barreta. É aquele cabelo que você não A Anitta lavou. quer falar Fala aí. também, pô. Fala aí, Anitta. Eu vou- Chega aí, vou cola aí na chamar ela. Você veio grade. no Fala elevador aí. comigo, Vem vem. aqui. Vai, menina, que essa roupa Ó, vai O fazer que vocês querem? Vai ser fazer paniquete. ativo, vai mandar. Isso aí faz um quadradinho, meu Fala aqui amigo. pro tio. Ah, Vem cá, faz, fica hein? Anitta, o que você quer? O que eu quero? Eu sei o que você quer da vida. Eu também. Eu sei também. Diga. Bonita você já é. Obrigada. Desculpa falar assim, Obrigada. que hoje em dia tudo é a sério. Ela é Bonita você já é. Obrigada. Você quer ficar famosa e rica. Isso, correto. É isso que vocês querem, Leu né? meus pensamentos. Não, eu já tô indo, já tô com a cabeça. Quarar uma roupa ninguém quer, né? Fazer um macho feliz Oi? ninguém quer. Fazer um estrogonofe. Fiquei 8 anos presa. Eu tava presa. Presa onde, amor? Num relacionamento? Isso. E aí, como Prendeu. você se libertou? Nossa, aí tipo assim, ele pegou e me deu um... Assim, eu entrei com... Quem que tá fazendo a triagem dos outros? Vamos conversar sério, gente. Sua medicação Não, hoje. ninguém toma medicação, Eu tomei Amanda. minha medicação É ontem. feliz natural. Ô, bebê, você era casada? Na onde eu estava ontem? Você era Você casada? pergunta pra mim onde eu estava ontem. Tava lá no Coringão. Não, mas ontem foi um dia muito top. Eu fiquei Top. no meio. E na hora... E tava muito lotado. E na hora do gol, eu fui pisoteada lá e foi muito divertido. Por favor. Corinthians. Por favor, Emílio, essa é uma rádio de tradição da família. Estão desrespeitando a Jovem Mesmo com o bebê gigante. Palavras de otimismo como bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, mesa amiga, mesa incrível, mesa otimista. Emílio Surita, esse galã, esse homem maravilhoso. Fala a Vamos frase. lá. Frase da semana. Há ignorantes que falam de Beethoven sem nunca ter visto um quadro dele. É isso aí, Quis fazer lá bichão. uma graça. Couve, convida, couve, Quem você convidou, Couve? couve, convida. Por favor, Paulinha, você poderia apresentar os nossos convidados de hoje por obséquio? Claro, com o maior Segue prazer. Bom, hoje teremos o Alexandre e o Renato Feder. Fala o Eles sobrenome estão, do Alexandre. eles estão entre os Sobrenome do maiores... Alexandre. Ai, Emílio. Fala. Mostrou o Eles estão, IEPIC. isso. Eles estão entre os maiores empreendedores desse país e decidiram fazer alguma coisa por nós que estamos assolados Ah, e na você acha que lama. alguém faz alguma coisa por nós? Por eles, Ah, né? eu acho que Você acha que alguém na eles. vida te ajuda? Não, Deus tá ajudando. Vai Deus tá tomar criando banho. é Deus no Vai comando, dormir, vai, Paulinha. Vai dormir. Vai dormir. O que mais? Oi. Então Ninguém, é isso. Eles estão com um projeto muito bacana que é o político.org.br e a gente vai entender melhor o que é quê? isso. É uma pauta Serginho Startup. Não, eu não sei se- Empreendedores, não é isso? Se a Anitta não quis vir hoje, a Ludmilla, o que aconteceu? A gente vai fazer A uma Maite pauta. Proença. A gente vai fazer uma pauta sério, porque esse Sério. programa Sério. a gente vai de A a Z, então é isso. De É azul. sempre Tem um livro agora. aqui, Carregando o Elefante. Como Exatamente. livrar-se do peso que impede os A gente vai falar de brasileiros empreendedorismo, eles são muito legais. e Muito é legais, muito Vamos fazer massa. um Isso aí. aplicativo nós aqui. Então, tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Eles estão entre os maiores empreendedores desse país.
e decidiram fazer alguma coisa por este povo sofrido. Cardido. É isso, Paulinha. É isso. Vamos conversar. Hoje, presença do Alexandre Ostrowiecki. É isso? É isso, é difícil, mas é isso mesmo. Ostrowiecki. Alexandre Ostrowiecki. É russo? É polonês, na verdade Polonês. se pronuncia Ostrowiecki. Mas Ostrowiecki. é meio enrolado pra falar. Ostrowiecki. É isso aí. Boa. Polonês. Polonês. Boa. E o Renato Feder aqui hoje conversando com a gente. Eles que têm um site que é o www.politicos.org.br e lançaram o livro Carregando o Elefante, como livrar-se do peso que impede os brasileiros decolar. Portanto, temos dois assuntos aqui ao mesmo tempo, que é a política e a iniciativa privada. Muito bem. É isso? É isso aí. Isso. PPP. E nós vamos começar porque... Por que nós vamos começar? Pelo políticos.com ou Carregando o Elefante? Pode ser pelo Políticos. Pelo Políticos. O que é o políticos.org.br? O Políticos é um site... As pessoas costumam pensar assim, político é tudo igual, político não presta, né? Político é tudo corrupto. E a gente percebeu que o único jeito de mudar é pela política e não é verdade que os políticos são todos iguais e não prestam. Tem muito político legal, político que aqui a gente ia admirar, são heróis da política, alguns deles. E o ranking, ele diferencia, ele mostra para a população que alguns são muito bons. Quem é quem? Quem que está interessado só no seu privilégio e quem está interessado no brasileiro de verdade, no cidadão comum. Mas quem que faz esse bem? Quem é o juiz? Quem julga o bem ou o mal? Isso é que é gostoso. Sim, isso é muito importante ter critérios primeiro objetivos, né? Não pode ser o achismo do Alexandre, do Renato. Aliás, nada que tenha no ranking é opinião nossa, e sim são dados públicos que a gente pega na própria Câmara, tem dados do Transparência, né? Então a gente avalia, por exemplo, faltas, quem comparece às sessões, esse é um critério, o gasto do gabinete. Nesse caso, o Tiririca seria o top. O Tiririca tá bem mesmo, o cara não falta, realmente. Então, mas isso é que é engraçado, né? A política brasileira é tão ruim, mas tão ruim, que o cara fala o seguinte: se não faltar, ele é... que é obrigação do cara. Todo mundo... Olha, o Tiririca é excelente. Você vê que ele não falta uma sessão. Você vê que critério que a gente... Ele tem um peso pequeno no ranking, não é o mais importante, mas é uma coisa que tem que considerar, né? Tem políticos, por exemplo, que faltam 30% das sessões. Tipo quem? Olha, eu não tenho aqui de cabeça os piores, mas se a gente olhar no ranking lá, vai aparecer. E a gente publica sempre anualmente a lista dos que não faltaram nenhuma vez no ano inteiro. Por exemplo, o Regufe é um cara, o senador de Brasília, ele não teve nenhuma falta. E é bem bacana. O gasto do gabinete também, né? Se o cara torra a verba dele, mais ou se gasta. ele... Os que mais gastam estouram de longe aí, mas tem políticos que gastaram R$2.000 o ano passado inteiro, por exemplo. Tem políticos que gastam R$2 milhões por ano do seu dinheiro. Fazer o quê? Boa pergunta. Então, mas deixa eu falar, o Alexandre, o Renato, se você for ver bem a situação, o mundo inteiro está descontente com a política. Com o político. Eu acho que isso aí é uma coisa muito mais... É um fenômeno que está acontecendo. Não sei se tem muita gente no mundo. Sem dúvida. Se o dinheiro, se o sistema já não consegue mais manter os benefícios sociais que as pessoas foram tendo ao longo do ano, ao longo da vida. E hoje em dia você vê, qualquer lugar o cara é descontente com o sistema político, com o sistema de votação, com os próprios políticos. É desacreditado no mundo inteiro. Sem dúvida. Desilusão, a eleição do Trump é um exemplo quando? disso, né? A eleição do Trump é um exemplo disso, é um voto de protesto, majoritariamente. E no Brasil a gente vê isso e a gente até entende, né? Você tá aí em casa, lendo as notícias, vendo os escândalos, você tá puto, basicamente. Então, mas e aí a gente Brasil... pode cair numa armadilha que é achar que, bom, se eu tô puto, nada presta, ou vai ter um salvador da pátria, que é um negócio muito perigoso, ou sair, ou um bolsomito da vida, ou até mesmo abandonar a política. Então, e aí isso é uma vitória pro WO, pros piores. Mas, por né? exemplo, um bolsomito, ele não tem chance porque tem 2 turnos. Talvez se tivesse um turno só, seria um cara assim aparecer e levar, né? Talvez ele teria chance. Como 2 turnos, a gente, até a eleição do Trump, a gente diria que não acredita num tique de bolsomito, mas depois que o Trump ganhou, eu já não me meto a fazer previsão nenhuma. Nem vou mais para os Estados Unidos agora, tô indo só pro México. Mas sabe o que é impressionante? O segundo turno da eleição de 2018
vai ser o Barba e o Bolsa. Ah, não, Vocês vão ter que escolher. Bolsa da Vocês Dória. vão ter Barba que... and Bolsa. Vocês, Facebooks. Vocês, Facebookeiros. Facebookeiros. Feijão Dória. Vocês, mortadela e cebolinha lá, mortadela e coxinha. Mortadela e coxinha. Cebolinha é bom também. Vocês vão ter que chegar lá na eleição. E aí vai ter a foto do Barba e a foto do Bolsa. Daí vai ter aquele negócio. Se porra. todo mundo votar nulo, a eleição vai ser anulada. Isso. Ah, chato. Hã? Esse vai ser um cenário É, muito feliz. bizarro. Torcer pra eu ter quero outras ver, opções. Quero ver os caras saírem na rua, aquelas camisetas de novo. Aí Mas eu Vem fico- pra rua, Lula vai começar a desencarnar. quebrar tudo de novo. Não vai dar certo. Bolsa. Eu acho que o Pode Lula... Ai, escrever, Bolsonaro não. Eu acho que o É, Lula lógico. desencarna esse ano. Eu sonhei que ia Tá desencarnar. falando que o Lula vai morrer? Eu sim. Ai, Bom, mas então tem esse o politicos.org.br que você pode entrar lá e acompanhar o cara que você vota e tal. E Mas é uma campanha, uma iniciativa interessante deles, né? o Mas inimigo. vocês são apartidários, então vocês não têm nenhum cara que vocês estão lutando por ele. Mas acredito que dentro dessa pesquisa tem um cara que se destaca e esse cara vocês falam, bom, esse cara é bacana. Esse cara e é a bacana. partir desse momento vocês também têm um candidato, concordam? Voltamos para isso. É um candidato pessoal, né? Mas a gente não interfere no ranking. Quem julga... o ranking ele é inteiro conectado com o site da Câmara e o site do Senado. Os dados vêm de lá. Né? A gente foi conhecendo aos poucos o político, os políticos estão no topo e gostando deles. Sim. Né? E vendo que o trabalho deles é sério. E o que o eleitor precisa fazer, o que é muito legal, é que hoje as pessoas estão conectadas, antenadas. Aquela eleição de você não lembrar mais quem foi o seu deputado, minha opinião, acabou. Eleitor, pense bem na hora de votar. Vocês Consulte o ranking. Me fala uma Informação agora, né? Informação. Quantas vezes esse site saiu assim do ar, assim, por acaso? Nunca fizeram uma pressão em cima, tipo... Saiu uma vez, Tipo, antes aí- da eleição de 2014, de tanto acesso, caiu o site. Ah, não, porque vai que o político fala, eu tô mal no ranking, vou derrubar esses dois Maurício, filha da mãe. Não tem isso, não? E quem que é seu, Não, Por quem é seu enquanto, graças a Deus, candidato? ainda não. Ninguém apareceu em Particular. casa lá, não. Quem é seu candidato particular? Maurício Gugelmin. É particular, louca. Se é particular, ele vai mas contar ele a sua pode louca. Erondina, ele não quer quem falar. ele gosta. ele é da Heronda, Ele da é Juventude, Heronda. Erondina Juventude. é Juventude aonde? Erondina, capa da Erondina Via Quatro. representa a 62 juventude. anos. A juventude erondina, nós. Mais praças em São Paulo, Herô. Pois não. Eu queria perguntar pra vocês, Alexandre. Erondina de bike. Renato, Ela não consegue. Consegue, tadinha. Ela não consegue. A gente, Ai, ele é tão velhinho. Só elétrico. a gente percebe hoje um movimento, né, de empresários como vocês, que Elitista. estão enveredando pela política, eu acho que para tentar um Brasil melhor. Então, acho que é o caso de vocês, é o caso do Dória, é o caso do Flávio Rocha, da Riachuelo, que inclusive em breve estará aqui conosco. De pullover. E aí eu queria saber se vocês resolveram engajar para a política em função de tantas burocracias que vocês encontraram dentro da empresa do negócio de vocês. Por que esse interesse? Essa pergunta você não põe na pauta, né, filha da mãe? É, melhor ela guarda pra Ótima. Deixa pra ela. Pera aí, deixa ela perguntar. É uma ótima pergunta. A verdade é que você ser Poderia repetir empreendedor... uma ótima pergunta, por favor? Uma maravilhosa pergunta, Obrigada. porque é uma coisa que muitas vezes não está no radar de uma boa parte da população, né? Para um grande empresário, eu diria que não é uma coisa tão difícil. Apesar dos entraves e tudo, você tem equipe que acaba cuidando da parte fiscal e tudo. Agora, um pequeno empresário no Brasil, ele passa por um verdadeiro inferno. Inferno na terra. Burocracia, custos, multas e coisas que ele nem imagina. Não sei se o pessoal sabe, mas desde 88 o governo brasileiro criou mais de 3 milhões de regras tributárias. Isso significa quase 50 regras novas por dia. Quê? Ou seja, os caras ficam cagando regra em cima do empreendedor dia e noite. A minha amiga, por exemplo, que abriu uma loja de bolos, uma pequena loja com 3 funcionários, vira e mexe aparece uma lei, uma multa por alguma coisa que ela não tem a menor ideia. Ela falou, cara, o trabalho do ano inteiro passado eu paguei pagando multa e indenização. Tô tentando aqui fazer meus bolos, só quero vender meus bolos que todo mundo sempre elogiou. E aí o que acontece? Ela não cresce, ela acaba quebrando, acaba gerando desemprego. E esse inferno todo que é criado pro empreendedor, esse é um dos principais entraves do país. É por isso que a gente tá com esse desemprego gigante. Quem dá emprego é empreendedor, é a empresa, não é o governo. Mas e isso inibe também a pessoa que quer abrir um negócio. Ela fala assim, meu amigo quebrou, tô com dívida, a pessoa fica pessimista com uma notícia, de repente. Exatamente. Porque eu penso também, não sei se vocês concordam, mas assim, que é muito mais fácil você ser ilegal no país, até porque se você quiser ter
ter ali a tua empresa, o teu negócio totalmente legal, você não consegue. Você não prospera. Você É não, muito difícil. Você não consegue. Então chega uma hora que você fala assim, gente, é tanta burocracia, tanta senha master, você tem que ir na prefeitura, você tem que ir no negócio do comércio que você desiste. Porque é e fica difícil ser ilegal. dono, Jeg. Porque senão todo mundo ia ser dono. Mas então, É por que porque que- o mas burro então quer por ir que que lá, não arruma o cara isso não daí? tem competência Não. pra tocar o negócio. Não, aí você tem que Aí ele pagar. vai tocar o negócio. Então você vai ver que eles têm competência pra tocar o negócio. Mas, Todo Emílio- mundo quer ser dono. Sim. O mundo não tem 7 bilhões de Eu donos. quero ter um Mas é dono. igual O mundo é assim. Eu aprendi lá com o meu Quem rabino. bate cartão não vota em Meu papel. rabino. Eu sou do PCO. Meu rabino Davi vai. É o seguinte. o mundo existe no mundo ricos e pobres. Se você nasceu rico, é pra você ser rico. Se você nasceu pobre, é pra você ser pobre. E o rico, Ai, Emílio. e a Os função do... emergentes. É verdade, eu tô lendo, tá na Torá. Ah, tá e, mesmo. e o rico, Gente. a função do rico é ajudar o pobre. É isso. Caridade. Isso tá lá no E a livro função do sagrado. governo não seria Que ajudar o povo governo? também? Que governo? Esquece Bolsa o governo. Família, O governo tá quer precisando? voto. O governo quer o poder, eles querem votos. Vê se alguém faz. O que o governo fez de bom na vida? Fez a Apple. Não. O governo fez o iPhone. A sua vida, a Apple ajuda o quê, O governo Emílio? fez o Só iPhone. uma curiosidade, Emílio. Sabe quem nada. são os ricos no Brasil? Quem? Os ricos. O IBGE apontou que da população rica, dos empreendedores do Brasil, quem tem empresa, 40% é classe AB. Já entre os funcionários públicos federais, quase 60% é classe AB. Ou seja, o grupo de funcionários públicos federais possui maior percentual de ricos no Brasil do que os empreendedores. Empreendedores. Não, e tem um Aí pensamento... você está incluindo Tá todo assustador. empreendedor, dono Tem- da padaria, não é Não, só o mas- grande empresário. Não, mas pera, mas classe AB também, essa classe AB é um É meio critério. discutível, né? É de renda, né? Seria o pessoal por nível de renda. É. Qual que é a de renda da renda. classe AB? Só pra eu saber em qual que Tem eu tô. TV, geladeira. Não, mas acho que Ainda aí- Quantas geladeiras você Não, tem? é a não tenho forma aqui de tanto. Aquela coisa do Enem. Tem uma Classe- classificação que é igual para Quantos todos. banheiros tem Não, na sua mas casa? essa Mas, classificação eu- é fria. eu ouvi dizer Não é que- rico. Acima de Rico não é AB, ele é a mais. Não o super Marco. rico, tô falando do rico AB. Bem de vida. classe de vida. média confortável. Exatamente, Do classe quê? média confortável. Classe média confortável. Você tem um sabonete líquido pra lavar a tua mão. Você tem uma obra de arte. Um no seu bidê. quarto. Você não mede assim. Bidê Bidê de rico. Bidê. Não, eu Ah, tenho gente. bidê, eu tenho Bidê lava-jato. não usa mais. Tem Bidê. Lava Jato não é classe AB. Lava Jato. Bidê com... Bidê. Bidê. Bidê de mármore. Chuveirinho é rico? Muito bem. Mas Então, me fala eu quero só fazer uma pergunta. Pode fazer que você me cara- distraiu, Emílio. O cara Você me não, o esqueceu. que ele tá falando é o seguinte, que o funcionário público ele ganha muito, mas ganha muito mesmo. Não, e é por isso que as pessoas falam, o que você quer fazer? Ah, eu tô estudando pra um concurso. Parece que ali a pessoa tá falando assim, eu vou ser uma pessoa acomodada pelo resto da vida. Odeio o homem que faz concurso público. Mas eu só transo uma vez. Eu gosto da pessoa que luta, que é feirante, que acorda Batalhadeiros. cedo. E o fato dele não poder ser demitido? Ai, que ódio Nossa disso. senhora, isso é inacreditável. Eu trabalho aqui com medo, Emílio. Então, vai me mas aí demitir hoje, faz eu venho com como? vontade. Me fala uma coisa, mas vocês acham que isso vai mudar? Não. Está mudando, sim. Você acha Somos que muito está otimistas. mudando? Muito, Eu muito. também acho. Muito. A gente. Eu acho que a Câmara e o Senado hoje é muito melhor do que a legislatura passada. Então, de 14 até 18, a gente tem um time melhor do que teve antes. E em 18 eu espero um time já bem melhor também, de deputados. É só depende de você, ouvinte, votar bem. Tem muita gente boa se candidatando. Tem aqui um cara que chama Wesley Sabidão, está falando Wesley Sabidão. que a lista de vocês é bem feia. Nos 20 primeiros tem vários delatados na lava. Sim, com certeza. A lista ela leva em consideração esses critérios que a gente falou, né? Como o cara vota, se ele falta ou não falta, e os processos judiciais que o cara já tem. Então, se o cara acabou de sair na mídia com uma denúncia, alguma coisa que ainda não virou um processo judicial, isso não Concluído. aparece, um processo concluído, isso ainda não aparece na lista, mas você pode ver lá pro final do ranking que vai ter N políticos de todos os partidos, com muita penalização nos pontos por causa dos processos. Então, assim que alguma coisa da Lava Jato virar um processo judicial efetivo, vai pra lista, o cara despenca no ranking. Ô, Renato, eu tava vendo o ranking, né? E eu vi que tem gente que tem muita pontuação negativa, tipo 400. Menos pontos negativos, 400? menos. Acho que o Maluf é o campeão, né? Não sei. E aí eu queria saber, por exemplo, assim, se a pessoa, né? Por exemplo, se o político que tá ali, ele tem essa ficha tão suja, como que ele consegue permanecer na política? Querida, jogos Só de poder, Deus. né? Deixa ele falar, ó.
É uma boa pergunta, é isso que a gente precisa Obrigada. mudar. Poderia repetir essa? Genial a pergunta. É isso que a gente... É isso, gente. Você, ouvinte, fica 5 meses no ano pagando imposto. 5 meses do seu ano, dos 12 meses, 5 anos, fruto do seu trabalho, que você acorda às 5 da manhã, tá pagando imposto. Você compra arroz, feijão, metade do dinheiro é imposto. E aí, na hora de votar, você vota no final da lista, né? Sem responsabilidade. Então, isso não pode. Eu não sei, cara. Isso aí é complicado. É muito difícil de julgar. Porque mesmo. é complicado você mexer no vespeiro que é o Brasil, entendeu? Não tem como mexer. Agora, o cara vai lá, ele vai... Agora estão as reformas, né? Essa reforma da Previdência e tal. O negócio o cara tem que fazer, reforma trabalhista. Tem que fazer pra ver se o negócio anda. Então é complicado você mexer no negócio lá que o cara vai precisar de voto depois. Como é que você vai tirar o dinheiro dos velhinhos? O dinheiro dos aposentados? Esse é o grande tema, na minha opinião, do Brasil, que é o fato de que no Brasil... Porque vocês são jovens, bem-sucedidos, empresários Donos de startups, né? Eles têm sapatênis. Então, é que nem o cara chega... Não, eu sou gestor. Olha, eu sou gestor, mande embora aqui os incompetentes. Não renderam, né? Não renderam. Não atingiram a meta. Isso. Olha, eu sou o gestor. Não atingiram a meta. Você, Zuckerman. Tchau, querido. Você está desligado da empresa. Na manteiga, papai perdeu o cargo. Tchau. Paulinha muito chata. Velhinha, cabelo feio. Logo, Evandro viado. Excesso de peso. Não quero mais. Mas aí... Peso é sua mãe. Mas aí o que acontece? O que acontece? Esse cara, ele vive do voto do povo. Ele precisa agradar alguém. Então como é que a população vai ter a consciência? E é isso que é difícil. Organizar esse é o nosso trabalho, Emílio. Como dizia o filósofo, a democracia é um instrumento perfeito para garantir que cada país tem exatamente o governo que merece. Né? Então a gente está aqui fazendo o trabalho de conscientização. Mas você tem que pensar uma coisa que eu acho que é a coisa mais complicada de toda essa história. Quando você tem avanço social, quando o cara ele tem um avanço na vida dele, um avanço social que o Estado deu para ele, é muito difícil, é impossível você tirar. Você fala, você já ganhou isso? Agora não tem mais, bebê. Agora eu não vou te dar mais isso aí. Entendeu? Então aí que tá, eu acho que é aí que pega o negócio. Porque você vai precisar do voto dele. Como é que você vai falar? Não, agora não tem mais. Tem mais, o Brasil tá mal, não tem mais. Concordo plenamente, mas o caminho para isso, Emílio, é a gente conscientizar a população de que o Estado não dá nada. Nada é dado pelo Estado. Tudo é tirado de algum lugar e é sempre o mesmo lugar, que é o nosso bolso. Não, o benefício do trabalhador Isso aí, quem que paga o benefício? Não, o contribuinte. Não interessa, mas o trabalhador, ele conseguiu esse benefício. Gestante, não sei o quê, 13º, tal. Foi tudo uma vitória mas o 13º é uma grande ilusão, porque... não interessa, mas o empregador não é burro, é nós, bicho, ele sabe fazer conta. Não, então, mas aí que eu ele digo pra coloca você... no preço. Mas é aí que eu digo pra você, como é que você vai tirar de mim? Você vai tirar porque agora não tem mais dinheiro? É difícil pro cara entender. Mas ele vai entender que é por isso que tem 12 milhões de desempregados hoje. Você acha que a pessoa pensa no outro? Claro que pensa, eu penso. Veio a crise, eu não demiti um funcionário meu. Não tem essa, não. Eu penso no outro. Até porque o outro geralmente é teu pai, teu primo, tua não. tia. Eu acho que já empreguei Mas família. eu acho que isso está intrínseco num pensamento de que a gente vive num país altamente corruptível. Então você vê tanta corrupção, tanto dinheiro sendo desviado, os caras com 3 bilhões na Suíça. E aí aqui as pessoas passando fome, sem saúde, sem educação e sem segurança. Aí você faz a conta. Quer tirar da minha previdência? Eu particularmente, tenho essa visão. Então, porque mas isso, Paulinha... eu pago meu negócio direitinho. Agora eu vou ter que trabalhar 50 anos. Se eu já tô velha com 40, você imaginou com 90? Como faz? Então, Paulinha, mas pensamento da esse negócio esse negócio da corrupção, o negócio da corrupção é um agravante. Sim. Mas não é o fundamental. O fundamental é a lei que não funciona mais. É mais ou não menos. É mas eu acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que é o exemplo. Então, o governo não te passa um bom exemplo e você tem que ter um bom exemplo. Peraí, para de roubar primeiro, depois você mexe no meu bolso. Entendeu? Sim, eu acho que a população pensa grande parte certeza. talvez como... Você fala assim, qual é o grande tema do Brasil? Né? O grande tema, na minha opinião, é um Estado que, de alguma forma, direciona toda a grana para corrupção, privilégios, desperdício e fode todo o resto. Exatamente. Então é todo mundo junto, rico, pobre, empresário, trabalhador, empreendedor, todo mundo pagando essa conta e indo para um ralo gigante chamado o Estado brasileiro do jeito como ele é hoje. Né? Ninguém está falando que não tem que ter governo, que não tem que ter imposto, mas tem que ser um Estado, na nossa opinião,
que foque naquilo que realmente é importante pro povo, que é segurança, educação, saúde boa, e pare de se meter em uma série de atividades que hoje só viram um ralo, né? Quando as pessoas se conscientizarem disso, começar a votar em candidatos que defendam essas plataformas, tenho certeza que o Brasil começa a ir para um rumo melhor. Mas isso como já tá exige indo. uma certa falta, né, de preguiça pra pesquisar, pra ler. Coisa que o brasileiro não tá gostando muito de ler. Ele gosta de ler o título, já sei tudo, entendeu? Né? Essa geração que leu Dom Casmurro na síntese, né? Que não leu o livro Você tá muito inteiro. chato, Evandro. Culta. Desde Você ontem. me transformou assim. Você não queria que eu fosse uma bicha culta, uma bicha fina? Ele queria você uma bicha magra. Você tá igual, você tá ficando uma Rogéria. Você tá copiando a Rogéria. Uma bicha erudita. Uma bicha erudita. Bicha com referência. Eu não conhecia Não petit gâteau. gostamos. Ao fazermos Ai, que amor pobre. uma única vez, ele falou, Evandro, vou te pagar um petit gâteau. Fui contaminado pela coisa chique. Pagou um petit Aí, gâteau. Emília, Tá? você fez isso. O cara comprou ele. Ai, não acredito. O cara que se um baliza sorvete- no Já que o petit Evandro gâteau. tá todo Zé Referência, pensadores da UOL. Muito bem. Você vai tocar uma música? A gente pode... Não. Uma referência de essa de Queiroz para a população. Nossa! Essa de quem? É, políticos e fraldas devem ser trocados em tempos... Fraseswall.com. Frases do UOL. Olha, anotou. Anotei. Boa essa frase. Políticos e fraldas devem ser trocados em tempos pelo mesmo motivo. Talvez esse Adorei. é o nosso tema aqui. Porque quanto mais tempo o cara tá lá, mais tempo ele tá no poder. E eu acho que é isso que vocês querem fazer, é colocar pra população quem está lá e quem a gente pode trocar. Seria troca, isso? troca. Exatamente. Obrigado pela Exatamente. colocação. Change é tudo, amor. Porque, cara, ou é dinheiro ou é poder. E é isso que a gente tem que se atentar, não é isso? Exatamente. Então, mas quem que vai pagar a conta? Exato, mas sempre quem vai pagar a conta é A gente quem? Nós, no final, pagamos a conta o tempo imposto inteiro. justo. Mas existem políticos que são eleitos hoje com essa plataforma, com uma plataforma de acabar com os privilégios Fala logo e acabar o nome com a aí pra gente. corrupção. Então, Quer um exemplo? Ó, Queremos nome aí. Antônio Regufe, Distrito Federal, senador. Primeiro dia de mandato do cara, ele abriu mão definitivamente da pensão vitalícia que ele teria direito e do plano de saúde familiar. Mas isso é Vitalício. Isso é marketing. É marketing, mas Não o é filho dele, quando marketing. ele ficou... Demagogia, né? Ele é marketing. rico, ele é rico. Demagogia, É não marketing, precisa. mas quando o filho dele Eles ficou mexem com doente, obrigação. ele não ganhou de graça o tratamento. Então, Enquanto são outros exemplos. ganham. É Calma. marketing, demagogia. Ele tem... Você acha que é O Dória marketing? dá um negócio lá pra aceder. Legal, mas precisa mostrar ele entregando o checão pra aceder? Ô, PTzinho, Outro exemplo. PTzinho, Ô, não vem querer. PT Dá o suada. dinheiro pra aceder. Eu acho da hora. Maria PT. Sou também. Eu sou Maria PCO. PT. Eu sou É. PCO e Partidos Aposentados da Nação. Outro exemplo, ele tem direito, o senador tem direito até 52 assessores. Ele contratou 8 e destinou o resto da verba inteira para o Mas Ministério aí da já tá Educação. errado, né? Quem delegou essa coisa que não faz o menor sentido? Tá bom, não foi ele que inventou isso. Ele abriu mão de 80% dos assessores dele, enquanto o Collor tem 93 assessores. Arregaçou, maravilhoso. É suruba, Mas aí Tem tem que dar um exemplo, 93 tá legal. assessores Ele tá dando pagos por exemplo. nós. Não faz- Tem que valorizar. Não acho Agora, quando a demais. pessoa fala, não fez mais que obrigação, isso é marketing, o que você tá fazendo? Você tá pisando num cara desse, você tá matando a chance de renovação. Exatamente. Porque se tudo é uma merda e esses poucos caras que prestam também é marketing, acabou. Nós, população, aí nesse momento a gente sai do jogo e dá vitória por WO pros piores. Essa é a nossa luta. No Nunca ranking. ninguém A tá gente- satisfeito e ninguém consegue não pode ovacionar fazer quem isso. tá fazendo uma A gente coisa tem que bacana. engajar, entendeu? Tem que engajar. Mas Mas quem é ela pra Xixi. falar de marketing? A pessoa que se vende no Instagram e vem falar do outro, que é político. A pessoa Quem? que... A Amanda. Ramalho. Toda Permuta hora- com Pilates. Não, qualquer coisa. Gente, O eu outro estou não pode falando se- que se- isso pra mim é marketing. Não significa Mas que tem eu que acho ser o cara um lixo. Mas não tem ele que tem usar que do fazer marketing de uma Isso, forma isso, positiva. Marketing é Lógico. bom também. É. Sendo muito ou isso ou aquilo. Não, legal, parabéns. Tem 3 assessores, parabéns pra isso. 8 Mas não é assessores. Vai maravilhoso, chegar lá. sabe? Claro Ele poderia que é. ter feito outras coisas. Eu acho maravilhoso, Mas um cara. comparativo. Colocar o bagulho na hora, Ele economizou na hora, 4 fazer logo, milhões. diminuir os assessores. Ele economizou Ó, posso 4 falar? milhões de reais Conheço esse o mandato. cara. Sabe quantas crianças dá pra educar com 4 milhões de reais? Em vez de ter os 50 Ouvida assessores, salvar. quantas vidas, quantos leitos você consegue fazer com a grana que ele economizou? 3 mil só Mas pro aí ele motoboy, irmão. economizou e Tem que esse valorizar. dinheiro... Ó, eu vou falar uma Foi coisa destinado pra pro você. Ministério da Educação. Vocês estão parecendo o nosso chat. Vocês estão parecendo o nosso chat. Acebolado. Ou o Facebook. Vocês estão brigando pelos mesmos motivos. É verdade. Qual o motivo, Pelas amor? mesmas Na verdade, a razões. gente tá tudo concordando. Não, eu tô adorando o Hã? Dória, eu tô achando que São Paulo tá ficando bonita. Gosto dele, apoio o trabalho dele. Tem que ser marqueteiro, sim, tem que se vender pra pessoa Não, eu não comprar acho que é uma e ver. questão de se Ah, eu vender, eu acho que é adoro uma o questão de João querer Dória mudar as Querer coisas. mudar. Como eles estão aqui, como acho que o Dória também tá fazendo. Inclusive, aproveitando a questão do Dória, eu queria parabenizar a Multilaser pela ação que vocês fizeram quando a Amazon colocou lá aquelas frases foram vocês. agora
Dória, enfim. Maravilhoso. E vocês foram lá e apoiaram o Dória, porque eu acho que é isso que precisa. Porque assim como a Amanda, a gente ouve as coisas soltas e aí já começa Eu sei, a filha, meter é que você gosta do Dória, mas tem Você gente gosta que do não Dória, gosta ele do veio do Dória. Pânico. Eu gosto da Filhinha, eu essa é a vou vida. gostar do Haddad também, porque ele também vem aqui. gosto Não, do eu Dória, gosto eles das são muito coisas educados, certas. eu As sou coisas muito O que, têm que que eles ser fizeram? O certas. que, que eles fizeram? Eles Pô. podem contar melhor. Bela campanha de marketing, parabéns. Qual foi a campanha? Obrigado. A Amazon, ela começou com um vídeo falando do Dória e naquele vídeo ele colocava que o São Paulo é super cinza e colocou frases motivacionais. A Amazon. A Amazon. 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 que agora Empresa ninguém baixa norte-americana, mais junto livros com... Na verdade, é um recurso, um aplicativo que eles têm. Mas não foi sei. uma propaganda do quê? Uma propaganda viral da internet. E aí o Dória respondeu e aí os rapazes entraram em cena. O Dória respondeu o quê? Respondeu o quê? Se eles quisessem Convidando ajudar, então que eles se empresas a doassem doar pra livre, cidade. A doar pra cidade, que é um livro, né, digital, não é isso? E a gente quis doar 100 tablets educacionais pra cidade. A gente acredita que o Dória tá fazendo uma gestão eficiente É bom. e quis fazer a nossa parte, um pedaço, Atendeu a né? chamada. Ele vai Então, ser Como presidente, vários a vai. gente fez também. Mas, meu querido Renato, Alexandre, Paulinha, Amanda Ramalho. Cara, eu Vocês que também. estão brigando por ideologia. Nós precisamos Quero pensar uma viver. coisa muito importante neste momento. Que a empresa, ela quer lucro. Exato. Óbvio. O fundamento de uma empresa É lucro. não é ser bonzinho. Não. Não. Também é. Não é ser bonzinho, é o samaritano. Exato. Mas tem Entendeu? muita gente que ajuda. Não é, Paulinha! Claro que é! Por que você acha que eles estão aqui? Ninguém é a Madre Teresa. Não tem nenhuma Madre Teresa dona da Sim, tem Microsoft. muita gente Não que tem. ajuda, sim. Não Deus tem. do céu, como tem gente... Conheça Bill Gates e Steve Jobs, foram os maiores crápulas da história. Mau caráter. Então nós temos que entender. E alguém precisa Mau caráter. ver os conflitos. Precisa se passar pelo mau caráter pessoas- para entender o bom caráter. Cala sua boca. Cala a boca. O que nós temos que ter é quem é a pessoa, serão as pessoas que vão Levantar. gerenciar o interesse do lucro com o benefício pro cara que não tem. Boa. Esse é que é o negócio. O lucro não é um fim em si. Você poder ajudar... Do capitalismo? O lucro é um falando gerúndio, sério. ele continua. O Não, lucro é um o gerúndio. lucro é um caminho caminho. para uma empresa poder contribuir. Né? Isso é para o Não, mas- grande empresário e para o pequeno empresário. A gente quer contribuir. Não interessa, vamos pegar o lucro. Você tem o Muito princípio, importante. o princípio é esse, não é? O princípio do imposto é justamente esse. Tirar de um lugar e colocar no outro. Não é isso? O lucro é o oxigênio de uma empresa. Isso. Sem Sem oxigênio ela lucro, a morre. empresa fecha, quebra, os empregos todos acabam, a empresa vai embora. Isso. Mas em nome do lucro é que aconteceu a corrupção. Por quê? Porque você tem a iniciativa privada, Odebrecht. Odebrecht, no caso, o senhor Emílio Odebrecht, no caso, eu quero muito dinheiro. Ele se juntou ao poder, fizeram um arranjo, tiraram de nós, que sempre sobra na nossa rabeta, Delícia. que a gente paga imposto mesmo, sim. porque não consegue mais sonegar, porque se conseguisse a gente Parte de sonegava. tarra. Porque o Everardo inventou aquele computador lá que agora você cagou, já sai lá. É o ó. Vocês sabem o que eu tô falando. Vocês sabem Ainda o que eu bem tô que falando. eles são presos Ele agora. bolou um sistema lá que não tem mais jeito. Então o que acontece? A iniciativa privada se aliou ao poder, um dando pro outro, o trouxa pagou, é o lucro. Por quê? Porque esse cara que foi eleito pelo povo, que você depositou a confiança nele, ele traiu o povo. Sim, ele. Sim, mas se novamente, aliou- Samir, ele se Esses aliou. teriam que ir pra cortar a cabeça. Fazer igual fez lá na França. Eu Cortar concordo, a cabeça de eu- todos. Porque você depositou o voto naquele cara. É verdade. Você entendeu? E ainda bem que eles estão atrás das Aí- grades. é, Pelo então- menos alguns. então não Faltam tem- ainda muitos outros. né? Então não tem bonzinho, cara. Não, Eu não mas acredito não estamos na falando em bondade. bonzinho, mas estamos Tem falando o bonzinho. seguinte: quando você. Qual que foi o problema, né? O interesse escuso entre empresa privada e governo. E quando que aparece esse tipo de interesse? Quando o governo está metido em atividades que ele não deveria estar. Por exemplo, o governo deveria ou não fazer buraco no chão e perfurar petróleo. Tem gente que acha sim, tem gente que acha que não. Se não tivesse Petrobras, se Petrobras estivesse em mãos privadas, você não teria esse mesmo escândalo Petrobrão. E se tivesse, quem ia perder são os acionistas, e não o povo brasileiro. Então esse é mais um motivo para a gente poder pensar num governo que foca naquilo que importa e não fica se metendo em um monte de atividade, porque você dá brecha para esse tipo de interesse escuso, que é um clássico roubo aí do grande empresário na Com o cama poder. com o governo. Mas você acha que tem Então, que mas, privatizar tudo? mas, por exemplo, se você pegar lá na Coreia,
Na Coreia lá foi a mesma coisa, lá da Samsung e tal, com a presidente lá. Assim, que é o quê? É o lucro do Olha, capital. Pô, a maior empresa do mundo. É o lucro do capital se aliando ao poder. Ó, me dá uma vantagem aqui que eu te dou o lá. capitalismo, ele não é um sistema perfeito, É de forma nenhuma. É gostoso. O capitalismo, ele gera seus gostoso. problemas muito graves. Então, um deles é a mistura entre interesses privados e públicos. Então, Agora, quanto mais o governo se mete, mais espaço tem para corrupção. Isso é dado. Vocês acham que tem Muito que bem, preciso tocar uma música agora. Marina Manteiga, daqui a pouquinho o PT vai falar aqui. Daqui a pouco o vídeo Guido do Guido Manteiga. os vídeos do Guido Manteiga. Vídeos do Guido Manteiga no restaurante. Das tontas vai falar. O tatuado. Guido Manteiga no rodeio. Porque eu coloquei ele ao vivo O tatuado aqui em com a gente. Miami, é o novo Coloca vídeo. ele. Tatuado em Miami. Tatuado em Miami dando uma pavora no pai. Vamos sim, que amanhã ele Em Miami. O cara não Vamos pode... ligar pro Guido. Só o seguinte. Eu vou tocar uma música. Olha, eu vou indicar o livro aqui pra vocês. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o livro. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sério. Aqui, ó. Tá à venda em todo o Brasil. Pra você é o Carregando o Elefante, como livrar do peso que impede os brasileiros de decolar. O e-book é grátis, tá? O e-book é grátis? Você entra no site politicos.org.br, é só baixar o livro. E esse site é muito legal pra você entrar lá e dar uma olhada em quem você votou, como é que o cara tá indo, se ele tá indo ou não. É www.politicos.org.br. O Alexandre e o Renato voltam daqui a pouquinho aqui na PAN. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença encantadora nesse programa. Tá aqui o Alexandre Ostroviesk e o Renato Feder. Eles estão entre os maiores empreendedores desse país e eles têm também um site que é o politicos.org.br que avalia com os critérios lá da Câmara mesmo os políticos de Brasília. O site, se você quiser dar uma olhada lá, uma xeretada, é politicos.org.br. Tem uma página também no Facebook que é muito acessada, que é o Ranking Políticos. facebook.com/Ranking Políticos. Você pode entrar lá. E tem um livro também que é falando da experiência de ser empreendedor, Carregando o Elefante, como livrar-se do peso que impede os brasileiros de decolar. E tem o livro eletrônico grátis no site. Muito bem. Posso perguntar? Você quer perguntar, Marina Manteiga? Quero saber se vocês acham que tudo tem que ser privatizado. Todas as empresas precisam ser privatizadas. Não. A gente acredita que tem funções do governo. Saúde, educação, assistência social são funções do governo. Segurança também. Segurança, justiça. Então, esse é o papel central do governo. Pegar os pobres, protegê-los, deixar numa condição muito mais igual para que eles possam depois caminhar pelas próprias pernas. Todo o resto privatiza. Agora, entregar Então, tipo, carta, banco- fazer buraco no banco, chão vocês atrás de acham que petróleo, banco, isso não é trabalho de governo. Petrobras Ridículo. tem que É ser ridículo. privatizado, é Os isso? Correios têm um prejuízo agora bilionário, dezenas 2 de bilhões. 2 bilhões de reais. Isso sai do quê? Do nosso bolso. É o contribuinte que paga. Né? Ai, que lindo, Correio, empresa nacional. Não tem interesse nacional, não tem nada disso. É você, ouvinte, que está pagando isso, Na esse prática, prejuízo. se dá lucro, os caras somem com o lucro, e se dá prejuízo, aí socializa. Aí a bucha vem pra cima de nós. Então, a gente Então, é mas bem aí não firme em corre relação o a risco. O Brasil não tem nenhuma empresa boa, né? Não tem nenhuma empresa top. Tinha a Petrobras, né? Peraí. Empresa privada? Peraí, você ô, diz? Brasil. Tem o Boticário. Peraí, ô. Que Boticário? Boticário é bom, Falando Natura é em- legal. Natura, quem Natura disse é legal, Berenice? Boticário. Ô, peraí, eu tô falando em empresa mundial, Jeg. Cala sua Tem boca. uma loja linda. Deixa eu falar com os na empresários Natura, aqui, pô. Em Paris. Que Tá, meu amor? Em Natura. Paris. Não tem uma marca mundial, né? O Brasil. Havaiana. Você acha que é exatamente isso, a ineficiência? Multilaser. Então, a Multilaser é o quê? O que é a Multilaser? Que a Paulinha tá falando da Multilaser. Ah, é da Multilaser e tal. Era uma empresa que era do seu pai, é isso? Não, posso do fazer seu pai, um da adendo, peraí. O que é a Multilaser? A Multilaser foi fundada pelo meu pai em 87 e infelizmente ele faleceu em 2003. Eu sou. E aí eu assumi a empresa aos 24 anos, trouxe o Renato como sócio, que era meu amigo de infância. O único que aceitou, ele convidou uns 10. Uns 10, o único trouxa que foi o Renato. Tá, e isso era E aí a empresa gente do quê? começou, fazia Xerox. somente reciclagem de cartucho de impressora, era bem pequenininha e específica. E aí com o tempo a gente foi lançando linhas de informática, né, mouse, acessórios, teclado, pendrive. Todos vocês, imagino, se Deus quiser, tem alguma coisa da Multilaser em casa, senão eu me mato de tristeza. Eu quero ganhar. Porque a gente fabrica mais de 1 milhão de pendrives por mês, por exemplo. Né? Então é uma empresa bem grande. E aí a gente tem agora também tablets, smartphones, vários tipos de eletrônico, tudo fabricado em Minas Gerais.
E a empresa toca isso, vende esses produtos, né? Por São que em produtos. Minas Gerais? Pera aí, bicho. Deixa ele responder. Por favor, Ivan. A gente fabrica esses eletrônicos todos e distribui em todo o Brasil. com a Então marca é uma Multilaser. empresa de eletrônica. É, uma empresa nacional que Isso. fabrica eletrônicos e produtos de informática. Então, mas eu digo o seguinte, por exemplo, o Brasil ele não tem assim uma marca que seja mundial. Desculpa, Ambev. Hã? O Lehman, pô, a Ambev não é uma empresa mundial? Não, eu tô falando uma marca brasileira. Nossa. Uma marca brasileira. Por exemplo, Havaianas são uma boa. Não, eu sei, Havaianas. Havaianas. Faz chinelo, pô. Embraer. Da chinelo. Embraer. Tô falando Tá uma falando coisa. uma Apple. Eu tô falando uma S, uma Shell, uma Boeing. Porra, eu vou pensar grande, caralho. Eu vou pensar em chinelo, porra. Havaianas é sensacional. Embraer é um caso interessante. Era uma empresa então- pública que dava prejuízo, que tinha um monte de Santista. problemas. Mas você acha que isso tá mais nisso aqui que você fala, que é o peso, que é a treta de você montar uma empresa, de você A burocra. e acabar virando uma... Você acha que a culpa tá no Estado? Com certeza. O pessoal brinca que se o Steve Jobs tivesse fundado a Apple numa garagem no Brasil, ele estaria até hoje na garagem. Estaria no Promo Center. Estaria no Pense Bem. Essa que é. O cara não consegue... Você quer abrir uma empresa no Brasil, é como se amarrassem umas 10 bolas de ferro no seu pé e te arrastassem pra trás a cada momento, te infernizando e atrapalhando tudo que você puder. Em vez de pensar produto, pensar em internacionalização, pensar em coisas novas, você tem que ficar pensando em nova regra que saiu, de novo documento que tem que pagar uma multa disso, novo mas imposto. Então, você coisa, vê, por quem exemplo, dá o que quê nem... pra essas Pera aí, regras? bicho, pera aí, Evandro. Pera aí, meu, você não entende disso, bicho. Não. Quando vem moda, você fala. Não, você- Aqui você você não vem moda, sabe. você não deixou eu falar. Moda você fala, Madonna você fala. Quando vem o Haddad, eu falo. Deixa eu conversar sério aqui bom, com os mas eu meus queria amigos Haddad, empreendedores. bacana, ciclovia, gente- ajuda bastante. Então, a Muito gente- bom, parabéns pra ele pela E ele ainda é ciclovia. gostoso. Viu, ô Gatão. Alexandre, Gatão. Renato, a gente teve aqui, né, teve a gente já teve cara querendo fabricar automóvel no Brasil, né, teve o Gurgel, ele queria fazer, a gente tem... O que você tá rindo? Não, mas o cara... Eu lembrei ele do tem Tentou, tem Ele uma galera que tentou. Pô, super mérito. né? O cara ele tentou. Você acha que daria pra ter um carro brasileiro hoje em dia? Não tem mais como, né? O mundo foi muito mais pra frente. Não dá mais, né? O Brasil vai ter que ficar nessa, né? Plantando soja, Eu acho que fazendão. mais importante do que ter uma grande multinacional é você... Hong Kong. Não tem nenhuma grande multinacional que eu me lembre, mas é um super país. Singapura. Sim. Mas é o governo... pequeno. Chato. Canadá. Qual o grande Singapura multinacional é do um- Canadá? Não tem, mas é um não. super Economia país. gira, é o que A economia gira, tá todo mundo empregado, todo mundo trabalhando, todo mundo com saúde, Não com sei. educação. Você quer gênios? Não sei. Um Elon Musk, você quer um cara que faz o Tesla aqui no Brasil, você quer um cara assim, mas falta essas pessoas, né? A gente não investe muito em tecnologia, né? Não tem um Vale do Silício aqui. É, educação. A educação é... Pega a Coreia, por exemplo. Nos anos 60, a renda per capita da Coreia era metade do Brasil. Eu lembro que o pessoal ia lá visitar para comprar peça de isso, aquilo. Não existia uma empresa grande, multinacional. Me falaram até de uma pequena, gente que até naquela época tinha uma pequena empresa de fundo de quintal que estava nascendo, chamada Samsung. E hoje a Coreia tem 4 vezes a renda per capita brasileira, ultrapassou o Brasil de longe e tem essas multinacionais, né? Tem a ver com o ambiente. O ambiente define o tipo de empresa que você vai ter. Emílio, posso Então, mas se você pensar bem, o Brasil, a gente tem mercado, certo? Tem mercado. Tem gente pra comprar, país grande, Sim. país legal. O Brasil é um país legal. Mas ele não acompanhou o mundo, né? Na tecnologia e tal. Hoje você vê quem tá bem... É o soja. É soja, aquelas coisas lá que... Agronegócio. É, fazendão. Fazendão, por isso que... Fazendão. É triste. Por isso que a gente tá ouvindo É tanto sertanejo. Posso fazer É uma triste, pergunta? é triste. Por isso que a gente precisa de reformas. E essa é uma coisa que o Brasil ainda está um pouco atrás lá fora, porque o debate lá fora, por exemplo, entre esquerda e direita, que é um debate permanente e que nunca vai se resolver, já não é mais um debate entre ter um ambiente bom para negócios ou não. Isso já passou. Mesmo países que são de viés de esquerda, como por exemplo a França ou a Suécia, que sabem que tem que investir no povo, tudo, já passou esse debate. O cara sabe que tem que ter um bom ambiente para as empresas produzirem, gerarem emprego e aí gerar uma boa tributação para aí você distribuir, para você fazer igualdade social. O problema aqui é que a gente está num debate atrasado ainda, que é basicamente uma parte do espectro ideológico achando que o Brasil tem que remar para trás, que tem que aumentar a dificuldade para as empresas, né? Mais imposto, mais burocracia. Isso é um debate do atraso, não é mais um debate moderno entre direita e esquerda. Lembrei de um produto nosso
nosso multinacional Puta, maravilhoso. que chato, meu. Gisele Bündchen. Vai lá. Fazer uma pergunta? Pois não, Paulinha. Renato, eu queria saber como que vocês fizeram, então, para a empresa que tinha um faturamento de 20 milhões subir para 1 bilhão e 200 milhões. Olha, muito trabalho, com certeza. Né? E aos poucos, eu acho que a gente foi construindo uma bela equipe. Né? Foi trazendo gente muito boa para trabalhar com a gente. Acho que esse foi fundamental. As pessoas falam, mão de obra, se você investe, treina, respeita, trata com lealdade, eu diria que o time que tá na Multilaser hoje dá muito pela Multilaser, dá tudo pela Multilaser e a gente dá tudo por eles. É um time que eu admiro muito, equipe. E eu queria saber quais são os 3 pilares que o Políticos.org combate. Lealdade, igualdade, procedimento. Não, isso daí é Corinthians, né? Vai, Corinthians. A gente ataca os 3 aspectos do Estado que mais machucam o brasileiro comum. Né? Hoje você fala assim, eu sou um brasileiro comum, pagador de impostos, tenho a minha vida. Onde que eu me ferro? Eu me ferro na corrupção, nos privilégios e no desperdício. Então essas são os três grandes defeitos do governo. A gente tem que atacar esses 3 pontos: privilégio, corrupção e desperdício, e aí arrumando o Brasil a partir disso. Mas me fala uma coisa, vocês vieram de família boa, estudaram em colégios bons, então o discurso fica mais fácil. Para um cara que tá ouvindo a gente, o nosso afegão médio, como é que a gente adapta isso pra vida dele, pra ele ter sonhos, esperança e esse foco? Sonho quem tem a Xuxa. A Xuxa Meneghel. Deixa de ser mal educado, que nós viemos de família Ninguém pobre. tem sonho, não. Eu tenho, Sonho. dreams Trabalho. come true. Tá? Dreams come true. É verdade isso, a gente veio de família privilegiada, né? A gente não tem como reclamar de nada. Estudou no Bialik. Estudei no Bialik. E a gente, a pessoa que tá na rua escutando, acho que é mais fácil o cara se identificar com essa ideia do que parece, porque o cara que tá na rua é um batalhador, né? Ele é um guerreiro. Para conquistar sua faculdade, conquistar seu carro, conquistar sua casa própria, não veio ninguém do governo para dar isso para ele. Ele sabe que é no sangue mesmo, é no suor, e ele tem que entender que quem tá botando isso para trás, essas bolas amarradas no pé dele, é esse sistema que tem hoje no Brasil. Né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer o governo se meter menos, definir menos a vida da pessoa, os detalhes, mais livre esse batalhador vai estar para perseguir seus sonhos. Mas a minha grande curiosidade é, essas regras que você falou que o cara enfrenta, quem que dita isso? Quem deixa passar isso? Peraí, o Jeg. Eu não sou Jeg, eu sou potro. Atenção, você que tem seu sonho. Antes de você realizar o seu sonho, você tem que, primeiro, ser administrador pela Fundação Getúlio Vargas. Quê? Aí você tem que cursar economia na Universidade de Jerusalém e fazer o MBA em Harvard. Tá fácil. Certo? Aí a gente começa a falar. Aí, seu filho da mãe. Seu Zé Soninho. Aí você vai pensar em abrir um negócio, tá bom? É isso aí, bichão. Mas olha o currículo do Por cara. enquanto, você vai lá... Você tá sendo elitista. Ô, garoto supletivo. Você vai lá, entra em politicos.org.br, que é um site bacana. Boa. É muito bom pra você ficar olhando lá o cara que você votou, que aí você tem que fazer, e os seus sonhos primeiro vai estudar, vagabundo. O cara não tem DP. Ou entra no facebook.com/... Ranking Políticos. Estamos aqui com o Alexandre e o Renato batendo um papo legal aqui na Jovem Pan. Obrigado aí você que está mandando as suas perguntas. E daqui a pouco eu vou passar aqui o endereço deles também para você acompanhar na internet. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos recebendo o Alexandre e o Renato. Eles são empreendedores. De quem? E eles têm um site que é um site que avalia os políticos, ou seja, pela presença dos caras, pelos projetos e tal. E você pode entrar lá para acompanhar pelo menos o cara que você votou. Se você lembrar no político que você votou lá para deputado, para senador, você entra www.politicos.org.br. Tem o Facebook também, que você pode acompanhar, que é Facebook/Ranking Políticos. E tem um livro, Carregando o Elefante, Como Livrar-se do Peso que Impede os Brasileiros de Decolar. Tá aqui, ó, à venda em todo o Brasil. Você pode comprar também online, se quiser. E tem o livro eletrônico grátis para você no site. Vocês têm mais perguntas ou não? Eu tenho. Eu tenho uma pro Alexandre. Você que tá agora no Aleph, que é um colégio que juntou o Pérez, né? Essa parte da saúde financeira, ela vai pra escola também? Você tá ensinando a molecada a mexer, a entender do seu próprio dinheiro, no caso?
Hoje ainda não faz parte do currículo escolar do MEC a questão de economia doméstica, mas seria um tema bem bacana para as crianças começarem a aprender, inclusive a população em geral, né? Eu sinto um pouco de desconhecimento ainda na população brasileira sobre finanças domésticas, juros, a ideia de você tentar poupar para tentar comprar à vista depois, né? Não ficar preso na coisa dos juros, que acaba sendo uma armadilha. Porque o banco nos dá muito juros. A gente não sabe essas taxas, né? A gente não tem noção. Tem Pinter, tem taxa do cartão, tem taxa... É uma coisa que a gente deveria realmente... Juro no Brasil não dá nem pra chamar de juro, é mais um assalto mesmo, que é uma loucura as taxas que se Mas cobram. você tem que fazer amizade com o gerente, que ele não fica seu inimigo. Eu sou amigo Ô, do Emílio. Só não cobra o minha cartão. amiga. seu Emílio, Oi. estava aqui, eu tô reparando, Renato, que você é a cara do Ben Stifler. Ele é lindo. Gente, Não, é mais Ben bonito. Stiller. exatamente. E aí, Lembra o quando Silvio eu olho pra jovem você, também. né, você... Mas olha só, Eu olho pra você e você passa uma coisa de carisma, sabe, um sorriso. Tem um sorriso. E aí eu queria te perguntar por que todo empresário é visto como vilão? Olha, eu não sei, mas essa visão precisa mudar. Essa visão precisa mudar. Você é um Luciano Huck bonito. Opa. Luciano Huck é muito feio. Não, não parece. Não é que é vilão. Não tem nada a ver. Não é que é Por quê? vilão. Então fala. Porque o cara que é dono... Eu olho pra você Bate também me cartão, assusta não um vota pouco. patrão. entendeu? Eu não Embaixo, sou patrão. Eu não sou patrão. Eu Você é sou nosso CLT. chefe. É chefe, Sou pai. CLT, pô. Você é nosso chefe. Sou CLT. A gente tem medo. Sou CLT. A sou- gente tem medo. Eu É sou. dono. Quem bate cartão não vota em patrão. Eu sou do PSOL, Partido da Causa Operária. Partido da Causa Operária. Você é rico. Eu sou CLT. Sou CLT. Protestou na juventude, É isso aí. foi em passeatas. Emílio rasgou cueca enquanto mulheres É isso aí. queimavam sutiã. Eu vou explicar pra você por Então me quê. explica, Porque assim, por favor. vou falar ao longo da minha vida de ser elitista, de ser um trabalhador com carteira assinada. Eu sou elitista. Vai. Comecei minha vida ao longo desta carreira radiofônica, há muitos anos atrás. Estou ao ponto de me aposentar. Não! Se deixarem, Não, se Michel Você Temer não. deixar, eu me aposento. não. Pode ser. Aí eu trabalhei muito tempo, meu patrão querido. Fui no RH, festas de Natal, sorteava uma TV. Amigo secreto com a Tereza no Natal. Tira disso aí, ô bicho. Não é isso aí, não. Pera aí, calma. Vou falar pra você Era por bonito. quê. Vou falar pra você por quê. Olha só. Festa de Natal, eu falava, ó, vamos lá, vai ter a festa de Natal. Ele dava a TV mais barata. Vamos sortear um carro, o mais simples. Sempre. Um Fiat sem aquele que não tem nem retrovisor. Nem Sortear durante as... E metas. Emílio, vamos lá. Vamos crescer a rádio. Vamos chegar ao primeiro. Eu falava todo dia, eu preciso ser o melhor apresentador. Do universo. Eu vou trabalhar. eu preciso da meta. E metas muito difíceis. Metas muito difíceis ele dá. Peraí, bicho, eu tô falando aqui, ó. Tô falando aqui, É uma ó. história verídica, gente. Respeita. Aí o que acontece? Você trabalha, você tem metas. Lá você também dá metas pros caras. Sim. Aí chega um cara com PowerPoint. Acaba com a gente. Ele leva Faz uma você. apresentação. Ele leva o cara lá, ou leva os caras que vêm aqui, os nossos professores. Sim. O Cortella. Aí o Cortella faz um negócio bonito. Carnal, Mas- motivacional. O motivacional. Vamos vencer, Vamos atingir a vencer. meta. Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan. Todos Você unidos. vai lá e tal. Vamos atingir o primeiro lugar, precisamos tanto de rating aqui. Você fala, eu vou lá, vamos lá o time, veste a camisa e vai trabalhando. E você vai trabalhando. E você vai atrás da meta todo ano. Você vai atrás da meta todo ano. E todo ano ele vai lá, ele faz a festa pra você. Ele dá aquele carro pé de boi. É um pé de Muito boi. ruim. É um carro barato pra caramba. Você vai. Agora eu estou prestes a me aposentar. Não. Sabe o que eu ganhei? Nada. Uma caneta. Com a bic. A caneta Ele me- e um adesivo da caneta Jovem chique. Pan. Uma caneta Top. e uma placa escrito obrigado Valeu. por esses 35 anos E você? de trabalho. Que bonito, que lindo. Olha que história Uma caneta. Mas você sempre trabalhou pelo sonho do outro e não pelo seu sonho. A Denise Bonfim loira é Você solteira. entendeu? Eu acho que o empresário, ele quer... Você entendeu? Eu entendi agora isso. Tchau, Emílio. Falou. Você Vou ter meu entendeu? negócio. Ai, Emílio, você tá Valeu, Mix, tô desmotivado. chegando. Vai abrir o sushi de novo. Vocês estão entendendo? ou não? eu entendi. Eu entendi que é pra vazar. Que não adianta você cumprir a meta, porque você nunca vai chegar nessa Vai meta. ser. Mas Eu o já sonho, cumpri meta, já. o sonho do... Por isso, Essa meta é inatingível. que eu sou do meu querido Davi Weitman. Uns nasceram para ser
e outros jamais serão. Nunca serão, jamais serão. Nunca serão, Mais, jamais serão. Emílio, Porque mais. aceita que é mais fácil. Sabe por quê? Aceita que vai mesmo. Porque os que serão, mete o pé na porta, tipo, você é feio, você é pobre, você vai lá Ai, e fala, gente, tô na "Vou bad." acontecer." Olha a Amanda Ramalho, um mito, um exemplo de superação, veio do Capão Redondo, hoje dona de imóveis. Paulinha, zoada na escola, por ser Com esse gordinha. freeze eterno. Hoje, né, é a terapeuta de Galisteu e manda aqui. Emílio. Eu nunca fui Faltava zoada uma na unha escola, quando veio de São não. Manuel. Muito bem, Hoje mas dona- agora eu gostaria de perguntar para vocês por que existe esse mito. É lógico que eu já fiz a minha exposição como CLTista, Tô triste. como Olha- um cara que carrega a carteira de trabalho. Se é você, O homem do assim, crachá. O Emílio bate. Acho que o empresário de hoje, vamos falar do empresário de hoje. O empresário de hoje, ele pensa em time. Muito mais comum. E tá cheio de empresários, cheio. A gente tem concorrentes na Multilaser que são empresários que começaram muito de baixo, começaram sem nada e hoje concorrem com a gente igual para igual, gente que estudou em colégio público. E hoje é empresário e é bilionário, né? Não vou aqui citando nomes, mas assim, tem muitos exemplos de gente que estudou colégio público, pobres, e hoje são bilionários de sucesso. Agora, se você quer a diferença do empresários, tem empresários que têm uma ambição maior, né? Tem alguns empresários que, quando eles chegam num nível, eles falam, olha, eu já tenho aqui uma vida boa, uma vida confortável, uma vida gostosa e tá ótimo, eu quero manter minha empresa desse tamanho e não ter muita dor de cabeça. E alguns outros empresários têm uma ambição maior, querem ir mais além, né? Agora, eu acho que hoje o empresário moderno, ele pensa muito em time. O lucro é oxigênio. Ninguém tá sendo aqui hipócrita. Ah, não, o empresário não gosta de lucro. É lógico que gosta. A gente quer ter lucro, adora, trabalha por ele. Ele é o oxigênio da empresa pra gente poder ir pra frente. Agora eu fico com o meu time 12, 14, às vezes 15 horas por dia. São os caras que dão tudo pra mim, eu dou tudo pra eles. Falar que eu tô explorando eles, isso é ridículo. É uma É ridículo. troca aí, né? É uma troca. É uma troca leal e honesta. É uma simbiose, é Gente, uma tudo. interdependência. O Emílio. Só falar. A empresa pessoa só precisa do funcionário, o funcionário precisa que haja empresas. Sem empresas, sem lucro não tem empresa. Você não investe, você não dá promoção pra pessoa, você não consegue contratar mais gente, não consegue inventar produtos. Mas o que acontece... Faz porque, parte da- então, mas o que a gente tá falando aqui é a força de trabalho, que eles chamam da força do trabalho. Hoje em dia, o mundo mudou. Por quê? Pela tecnologia. A grande cagada é a tecnologia, porque ela não volta mais. Né? Então, o que acontece? Vamos imaginar, antigamente o cara ia fazer um jogo de xadrez. Vamos pensar num jogo de xadrez que é um jogo simples. Você precisava do cara para fazer a madeira, você comprava a madeira, você tinha o cara que ia fazer a peça da madeira, o cara ia lá, fazia a peça. Você tinha uma cadeia muito grande de gente trabalho, força de trabalho. Tinha o papelão, tinha que comprar o papelão, a empresa de papelão para fazer Sim. a caixa do papelão. Aí você Pintar. precisava de uma empresa de transporte para levar na loja, aí tinha na loja, precisava ter um cara, colocar na prateleira, aí tinha que ter o vendedor da prateleira, o caixa e tal. A cadeia era maior. Hoje você pega no aplicativo, Você põe já tem jogo um de joguinho. xadrez, você baixa, Acabou. acabou essa a cadeia. Então o que acontece? Você tem menos gente. Você O braço do trabalhador é trabalho menos mudou. importante. Agora é a mente dele, A o mente coração dele. dele, né? A emoção dele. Mas sempre que você perde uma vaga, você acaba criando novas, né? Ao longo da história do capitalismo, já vieram pelo menos 15 revoluções industriais diferentes. Na época, por exemplo, que criaram o automóvel, todo mundo falava que os cuidadores de cavalo iam ficar desempregados, que não ia ter ninguém para limpar o cocô de cavalo na rua, cuidar dos cavalos, só que ia ter um baita desemprego. Mas surgiram novas carreiras vindas do automóvel. Mesma coisa, por exemplo, a eletricidade. Quando veio a luz elétrica, falaram que todos os caras que cuidavam dos lampiões a gás em Londres iam ficar desempregados. O que você observa é que a nova tecnologia, ela aposenta alguns tipos de emprego e ela gera cria novos. novos, geralmente melhores. Programador, Os Estados Unidos, por exemplo, é o país, um dos países mais avançados do mundo em tecnologia e o desemprego lá está em 4%, que é 1/3 do Brasil. Então, Não, mas Estados Unidos de tecnologia. Sim, de tecnologia. Não, mas o Mas o emprego exemplo geral que você não- colocou. Não, os Quer dizer, Estados você Unidos... cria tecnologias e os reduz Estados- o desemprego. Pô, vai lá pra Detroit. Michigan lá, pô. Aí Michigan, né? É tudo zoado. Sim, tinha cada uma área é indústria diferente. Aqui no muito exemplo, né? tecnologia, ele Então, foi mas bem. aí que tá, porque, pô, ninguém quer ser. Eu não quero ser. Trabalhar com computador. Acho chato pra boné. E acho os caras chato também. Eles não falam muito. Mas o que é Eles mais gostam chato, São de- superiores a Você gente. Eles têm pintar um aqueles papelão do bonequinhos. xadrez ou você ser um Sabe- programador sabe de abrir o tecnologia? DOS.
Porque esse cara transitou pelo seu exemplo, ele foi muito bem, inclusive, Do na quê? resposta. Você deu o exemplo do jogo de xadrez que tinha obra, né? O cara tinha o operário. Esse cara transitou pra uma outra coisa. Ao invés dele fazer um mas o que é papelão, crítico? ele tá sendo um O programador. mais importante é o- Mas isso você não precisa de tanta gente. Você tem um programador, ele faz o jogo de xadrez, acabou. Mais Entendeu? ou É isso que eu menos. tô falando pra você. Mas Sim, aí, mas você Emílio, criou mas um é a monte de qualidade cargo. do Não, ele fala que funcionário. vai mudar, mas você fala, Vai vai transitar. mudar o quê? Programadores de computador. Pô, hoje em Mas, dia você Emílio, precisa... aí- Não tem 7 bilhão de nego que vai programar computador. Ô, Emílio, Mas tem um mas cara aí- que vai mas- entregar. Tem novas profissões. Tem mais caras que é Tipo? professor de yoga, tem mais cara que é florista, tem mais cara que é Cabeleireiros. pintor. Sim, é por isso que o Vai desemprego sobrar baixa. isso, gente. Agora, Vai, se você não for Blogueiros. programador de computador, Você vai você vai ser ser professor de cabeleireiro, yoga. você Delícia. vai ser professor de Pode ser bem yoga, sucedido. Cabeleireiro Emílio, fica- baseado nessa sua linda vai história. consertar a bicicleta. Mas baseado nessa sua linda é história pra de ir no 35 Haddad. anos de carteira assinada, eu acho que quando você tem um profissional dedicado, e acho bacana a gente falar isso, porque a gente hoje tem uma juventude que acha que só quer ganhar dinheiro fácil, né? Acha que vai ter um quer chegar, canal, Paulinha? vai ter um canal ali no YouTube, vai fazer sucesso, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar famoso. Tem muita E eu gente acho que quando você tem um funcionário na sua equipe que tem sangue nos olhos, por exemplo, que vai atrás, que corre atrás, que faz a diferença, a Paulinha, sua isso é história conversa se mole. mistura com a do Não, papinho, empresário. isso é papinho. E aí todo mundo cresce junto, entendeu? Isso é papinho. Eu acredito nisso. Papinho, Falta papinho. ídolos. Por exemplo, quando mitos. você me pede Papinho. pra ir Amanda atrás Ramalho, por favor. do melhor... Ah, eu ouvi você falando que eu sou poser de esquerda, que eu Você não me é poser de recuso, esquerda, me recuso. você quer tudo do bem bom, você quer maquiagem MAC. Exato. Isso é Quando eu vou verdade. viajar, Lógica, você pede pra eu Pede. comprar. Eu Putz, tenho isso é bom. verdade, Amanda. bom? Bela Então- colocação. Traz pra Você mim, quer eu maquiagem sou MAC viagem. e usar a camisa Ó, do Che Guevara. Frase A de gente não Evandro consegue. Santos. É isso aí. Che Guevara da Riachuelo. É isso aí. Peraí. Você quer maquiagem MAC e usa a camisa do Che Guevara. Posso falar uma Da coisa? Forever 21. Frase de Feita Evandro por Santos que eu criei. bolivianos. A Deixa eu falar. sofisticação é um caminho sem volta. Você já tá contaminada, irmã. Não, não tô falando. Só porque você é de esquerda, você tem que ter voto de pobreza? Não é Não voto mesmo. de pobreza. E meu iPhone é 5S. É você ter coerência Não é a sua naquilo que postura, você- Amanda. Pode falar, pode fazer a sua pergunta. Então, vocês são caras bem-sucedidos, etc. E tem a parte do empresariado. Nossa, que isso eu li que existe a última geração intermediária da internet, que assim, é um pessoal que não nasceu com a internet. Quantos anos vocês têm? 38. 38. Meu número. Eu tenho 31. Tô vendo. Criança. E Mas você, eu Xuxa? lembro como é a vida na internet. Depois das pessoas que nasceram, sei lá, nos anos 90, não existe a vida sem internet. Isso é uma coisa que realmente me preocupa. E vocês, como trabalham com coisas derivadas da internet e acessórios, vocês acham que essa geração, ela vai Puta, vai ficar 5 horas Você Você quer saber se o pessoal vai brincar de ioiô e Vocês na são meio pipa? anticristo também. E, Vocês são e aí? anticristo. Não, assim, Deixa eu vai contar. mudar muito o trabalho de vocês quando esse futuro chegar, esse futuro que quando o Emílio morrer, porque um dia ele vai morrer, quando eu morrer, Daqui todo mundo 50 só virá anos a galera ele vai muito high-tech. Qual a pergunta? Ela É quer isso, saber se a o pessoa futuro. vai ter... Eles não são pai de santo. Eles nem entenderam. Eles não Renato que entenderam. trouxe a bola de cristal. Vocês aqui. entenderam? Hein, Renato? Como lidar com essa nova geração dos Porque millennials, né? O mundo vai mudar. O mundo vai mudar. Tá mudando. É, É um gerúndio. eu acho que cada geração tem o seu desafio, né? Essa geração dos millennials tem vários desafios, várias vantagens, já estão conectados, já estão Eles fazem aplicativo aos antenados, 4 anos. aplicativos, já conhecem a linguagem do computador. E o desafio são relações profundas, né? Conteúdo, Bebês olhar no que olho, usam iPad. olhar olho no olho, né? Esse é o desafio. Você ter resiliência é um desafio dessa geração, Empatia. né? O homem caminhando ao lado da tecnologia. Resiliência. Resiliência. Ciência. É o que eu ouço sempre aqui. Resiliência. Vá lá, Emílio. Vá buscar as suas metas. Você tem que ser resiliente. Ou seja, eu vou te destruir no dia seguinte. Você levante, olha no espelho e fala, E Emílio, olha no meu olho. seja resiliente. Aí você volta para atingir as suas metas. E atinge. Eu tenho uma pergunta. Você Baseado é na... resiliente há Baseado- 35 anos. Então, mas baseado É. nessa resiliência, então, para um empresário, nunca tá bom o que é feito? Claro que não. Nós que somos Não. funcionários com a Tá, cabeça lógico parada? que tá. Um empresário moderno, ele sabe comemorar junto com o time, de verdade, honestamente,
ver um trabalho bem feito e comemorar, com certeza. Mas essa Sempre busca quer de metas, mais. por exemplo, você bate... Por exemplo, eu, no meu caso, vou exemplificar. Eu trago aqui o Wesley Safadão num dia. No dia Nossa, como seguinte, você é chata, eu tenho que cara. trazer o Pelé. E no outro dia, o Maradona. Lógico, senão não filho. tá bom. Porque Óbvio. senão, Lógico. papai fica nervoso, entendeu? E aí, E também como faz? essa nova Aí geração, você, toma, eles não você vai pra não tão terapia e toma medicação, amiga. Aí transa com seu marido, passou E outro essa dia, outro nova dia. geração não tá preocupada igual vocês acumular riqueza. Eles querem viajar pra Chapada Peraí, Diamantina. calma lá. Essa- Fumar cigarros de droga. Peraí, É isso mas essa que nova eles querem. geração, ela não se preocupa por enquanto, porque a juventude é como um pum, ela passa. E quando essa geração tiver 30 anos, qual vai ser o legado pra segurar a vida? Então, meu amor, quem vai segurar somos nós, as bichas velhas, o Emílio... Você vai morrer, cara. Todo Vou mundo morrer vai com morrer. 73, que eu já sei disso. Mas você vai entendeu? morrer e daí? vai existir Mas um quem futuro, segura, quem A sim. faz. juventude, Amanda Ramar, marca essa frase. Vai, eu vou anotar. A Por juve- favor. A juventude é como a uva, ela passa. E passará. É isso, Não bela frase. passarão. Agora, Bela ó, essa Estão juventude, perguntando a minha, o que a vocês minha acham maior... da mais-valia. A juventude quer A muito mais-valia é um Wi-Fi. mito. Eles querem Um dos maiores mitos. muito trocar É uma experiência. excelente pergunta. A juventude quer muito Wi-Fi, Oi, quer Emílio, muita vou falar da selfie. mais-valia. Muito importante. Eles não muita aceitam selfie. mais 3G. A Amanda Que perguntou a internet é aqui. muito rápida. É, a internet Ah, a muito internet rápida. tá lenta aqui. Molecada quer isso. Emílio, ele acabou de falar que a mais-valia é um mito. A mais-valia é um O mito. Wi-Fi vale muito mais que uma ereção hoje. Mas isso aí foi uma época, né? Foi uma época. Foi uma época. Muito bem. Eu encerro? Vocês têm mais não, perguntas vai, ou não? vai. Marina Mantega, representando o Partido dos Trabalhadores. Eu não sou Que ranking que tá o Guido Mantega? Guido Mantega está lá na caverna do Bin Laden. A gente Meu só pai trabalha é com procuradíssimo. deputados e senadores no Meu ranking. pai Por nunca enquanto. Só é foi por enquanto deputado deputados e nem senadores. senador. São deputados e O senadores lá ranking de no... deputados e senadores. E o Mas a nossa Jean Willis? página do Face fala um pouco de tudo, de política em geral, né? Então valoriza as boas iniciativas de todos os partidos, seja do PT, PSDB, VMDB, tudo. Critica também as coisas ruins que o pessoal faz. E estamos sempre tentando buscar essa pauta e de conscientizar as pessoas de que o Brasil tem que ser reformado, o Estado tem que ser reformado, a gente tem que atacar a corrupção, assim como os privilégios e o desperdício. Ô, Xexê, E, você Alexandre, tá deixa eu bem- fazer uma pergunta pra você. Tá no ranking? Eu estava vendo o Papa. Vocês viram o Papa? Papa. Vocês viram o Papa? Sim. O Papa falou. Ele falou: não adianta. Não, esse é o Papa que morreu. Esse é o Qual antigo. Papa? Esse é o Papa. Esse é argentino. Esse Papa Olá, ele que falou o tal? seguinte: ele falou, pô, não adianta o cara querer enriquecer e ir pra vida pública. O grande problema aqui no Brasil, que eu acho, é o seguinte: o cara, ele vai pra política e ele enriquece a família inteira. Ou seja, ele faz aquilo uma Benefício coisa próprio. dele, uma coisa meio dele. Então tem o Sarney pai, o Sarney filho, o Covas neto, tem ACM, Covas sobrinho, os ACMs. os ACMs, o neto, o filho e tal. Ele pega aquilo ali como se fosse uma coisa dele. E um vai passando pro outro. Né? Então eu acho que o conceito do cara que vai pra política tem que ser diferente. Você vai Exatamente, não para enriquecer, perfeito. mas para você dividir. Vocês que falam, eu não quero ser. Vocês não vão lá dar cara para bater, porque aí também tem que dar cara para bater. Acho que o Entendeu? nosso papel é outro. Nosso papel é de apontar para o eleitor. A gente tem essa missão. Essa é a nossa missão. Mostrar para o eleitor para ele votar bem. Né? Eleitor, eu queria me despedir falando isso para você. Por favor, vote com consciência. Estude o seu candidato, estude o passado dele, tá lá. Se ele gasta, se ele não gasta, como ele votou, se tá de acordo, seja você de esquerda ou de direita, veja se ele votou nos 4 anos como você votaria. Tá fácil, em 10, 15 minutos, navegando no site, hoje você consegue isso. Não jogue o seu voto fora. O cara foi roubado 5 meses de trabalho por ano, ele tem 5 minutos pra gente, entendeu? Pra dar uma verificada na hora. Porque Tem senão meia hora não pra você adianta, fazer uma pergunta. não adianta reclamar depois, 4 anos. Muito bem, Posso muito fazer bem. uma São homens de pergunta? negócio. Alô, O programa. site é altruísta, me parece, mas disso vai virar um business lá na Lógico, frente. tem vários O Google. ranking? Não, imagina. Posso fazer uma Ou última o pergunta? Não tem nada. Não, nada Renato, disso. Renato. Nada disso. Que bom, bela Eu queria saber o iniciativa, seguinte, então. Obrigado. Se a chapa Temer cair, o Brasil, Cala a boca. o Brasil Gente, para, amor. Quente. o Brasil para como Tá aconteceu parado. tá acontecendo na Argentina hoje? Luciano Huck, presidente. É isso que a gente vai votar. Deixa ele responder, rapidinho. Tiro justo. Não sei o que vai acontecer se a chapa Temer cair. Não, vão ser convocados, né? Tem todo Mas aí a corre o liturgia. risco de uma paralisação Não, como na não Argentina, na sei. Não, Venezuela. aí pela lei o presidente assume uma escolha do Congresso até a próxima eleição. O Aécio. Aí vai ficar ótimo. Muito bem, meus queridos. Olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado
Foi tipo Presença incrível. chique. Obrigado, um grande prazer. Alexandre, parabéns aí pelo trabalho Clitorizaram. de vocês. Eu vou inclusive passar aqui pra vocês, se você quiser lá. Eu acho que todo mundo que vai votar, eu acho que a gente vota certo, porra. Não. A gente vota. Pô, A gente você vota vai com lá. Você lembra É a em quem você possibilidade votou? de o Você cara lembra? Vote com Mas não consciência. todo mundo vote com consciência. É Só que ser ninguém bebaço. aponta o que é. O que você pode fazer, entra no site e avalia o cara. Exatamente. Simples Tá assim. fácil. Ó, Tá fácil. políticos.org.br é o site que tem lá, você entra www.politicos.org.br. Tem o Facebook também, que é Facebook/ranking políticos. Lá você entra e acompanha e eles vão publicando os negócios lá. E tem o livro Carregando o Elefante. Isso é pra quem quer ser empreendedor. Pra quem quer se ferrar, tá aqui, ó. Tem toda o elefante. Eu vou abrir os uma cara sauna puxando. agora, já vou ler este E eu vou livro. dizer uma coisa pra vocês. Vocês dizem, eu sou um cara muito otimista. Eu sei que você é, eu também sou. E eu acho Parabéns. que as coisas sempre melhoram. Claro que sim. Entendeu? Porque o Brasil é assim, é ruim, mas também é legal. É gostoso. É legal. Pensem comigo como a coisa mudou. Pense. Hoje a gente acha que tá ruim. No ano passado, Nossa, nem fala. a Dilma era presidente, Nossa. o Haddad era prefeito e o Dunga era o técnico da seleção. Melhorou ou não melhorou? Melhorou muito. Então, muito obrigado, Alexandre. Obrigado aí pela presença de vocês. Prazer. Obrigado, Renato. Sucesso aí pra vocês. E vamos votar. Vote com consciência. Muito bem, meus queridos. Eu vou me pirulitar. Ah, não. Vou. Dá uma carona. Não dou carona pra você, que você é muito chato, muito pegajoso. Eu fico mudo, não passa a mão na tua perna não, Muito irmão. pegajoso, muito falastrão, muito entrão. Delícia. Entendeu? Coisas que você admira em mim. Muito bem, vamos? Vamos, por favor. Vamos. Amanhã Vambora. a gente tem Fernandinha Rodrigues, que Oba. tá em cartaz aqui em São Paulo com Tô Grávida, junto com o Paulinho Vilhena. Linda. Fernandinha Ele traz o Rodrigues Paulo não Gustavo. é a mulher do Qual é o Thiaguinho, tema e não, é subtema? outra? Fernandinha, A peça dela. O que é? Vou desenvolver. Amanhã o tema será o que move o mundo. Que move o mundo. O que move o mundo. Escreva aí, por favor. Ter o Paulo. poder. A beleza, Ela O dinheiro- escreve. o dinheiro e o poder. O que move o mundo. Tá anotado aqui. O E amor, amor, dois pontos. amor também. Amor. Frases Dois Emílio pontos. Zurita. Escreva aí. Zurita O é que ótimo. move o mundo. Dois pontos. A beleza, o dinheiro. Dinheiro. No, Com I. money. Não é dinheiro, é dinheiro. Pô, Paulinho, fugiu da escola. O dinheiro Dinheiro, pode deixar. e o poder. Tá? Vamos É embora? amor. Vamos. Olha só, que beleza. Vamos nessa. Amanhã, ao Recebi uma bela meio-dia, mensagem. horário de Brazoca. Tudo de bom. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!